No dia 15 de novembro, em seu blog pessoal, o professor Avi Loeb, um dos maiores pesquisadores da atualidade sobre o 3I Atlas, anotou uma estranheza que ele chama de 12ª anomalia do suposto cometa. De acordo com ele, agora são mais de 10 provas que sustentam a hipótese de que não estamos diante de um simples cometa, mas de algo mais, mesmo que a maioria dos cientistas se recusem a sequer analisar essa possibilidade. Mas qual seria essa 12ª prova tão incontestável de que o 3I Atlas não é apenas um simples cometa? De acordo com Avi Loeb, são os próprios jatos que o objeto vem disparando em sua trajetória, os quais simplesmente não podem ser explicados da maneira como os vemos. Nós já falamos sobre os jatos do 3I Atlas aqui mesmo no canal, mas de maneira resumida. Desde que concluiu a sua trajetória atrás do Sol, ele vem disparando vários jatos para todos os lados. Esses jatos são como fluxos de gás que escapam dele. Para os cientistas que afirmam se tratar de um cometa majoritariamente composto por gelo, é como se o calor do Sol sublimasse esse gelo, passando diretamente do estado sólido para o gasoso. Quase como um geyser disparando, que pode seguir qualquer direção. Se formos comparar a velocidade térmica estimada por esses gases de gelo sublimado, os jatos deveriam apresentar uma velocidade aproximada de 400 metros por segundo. Com essa velocidade e para atingir a distância total que esses jatos apresentam nas imagens que temos do 3I Atlas, seria necessário pelo menos um mês. No entanto, há uma coisa que segue sem explicação nessa história e que o professor Avi Loeb apontou em seu blog. Bem antes da descoberta destes jatos, os astrônomos já haviam constatado que o 3I Atlas está em movimento de rotação, ou seja, a cada 16 horas ele termina uma volta completa em torno de si mesmo. Nessa situação de giros contínuos, você acha que os jatos sairiam retos ou eles também iriam encurvar pelo ar? Bem, mesmo com um movimento de rotação confirmado, ainda assim todos os jatos expelidos pelo 3I Atlas seguem uma linha reta. Eles mantêm a mesma direção, contrariando as expectativas. Eles não estão sendo borrados pela rotação, e é como se o objeto estivesse parado em relação ao jato. Se formos considerar o tamanho e a velocidade, os jatos deveriam estar torcidos, ou pelo menos em um formato de leque, mas definitivamente não deveriam estar retos. Como explicar isso? Essa é a grande questão, pois, até o momento, os astrônomos ainda não sabem exatamente qual a explicação. É possível que algumas partes do objeto só liberem gás quando estão na luz do Sol, fazendo esses jatos pulsarem de forma sincronizada com sua rotação. Mas mesmo assim, isso ainda não explica todos os jatos observados, principalmente aqueles que apontam para longe do Sol. Se o Sol for o catalisador, então por que há jatos que apontam para longe dele? Além das explicações naturais, há justamente as mais conspiratórias, que apontam para uma chance dele ser um objeto artificial. Sobre isso, Avi Loeb diz que uma possibilidade mais especulativa é que os jatos mantenham a sua direcionalidade porque são produzidos por propulsores tecnológicos, que preservam a orientação global para fins de navegação. Teoricamente, o motor a jato poderia, de fato, explicar sobre a direção dos jatos, mesmo que essa ainda siga sendo apenas mais uma teoria, sem nenhum tipo de comprovação. Os jatos são apenas a anomalia mais recente apontada por Avi Loeb, a 12ª da lista. Mas e quanto às outras 11, quais são elas? Para começar, a trajetória muito bem alinhada é algo que vem sendo alvo de suspeitas desde o início. O fato do objeto passar exatamente na melhor rota possível para ele é algo que, conforme Avi Loeb, teria uma probabilidade de 0,2% de ser um evento aleatório. O fato dele apresentar uma anticauda também é bastante debatido. Uma anticauda é uma cauda cometária,
que aponta diretamente ao Sol, algo incomum, pois a radiação solar normalmente empurra as partículas para longe dele. Alguns astrônomos, como Avi Loeb, consideram que essa anticauda seria, na verdade, compatível com um motor artificial empurrando a nave para longe do Sol. O tamanho do objeto também levanta suspeitas. Conforme cálculos do professor Loeb, o 3I Atlas seria cerca de 1 milhão de vezes mais massivo do que o Oumuamua. Isso seria extremamente improvável para um objeto interestelar comum, que estaria simplesmente vagando pelo universo há bilhões de anos. Voltando a falar sobre a trajetória, se formos analisar todo o seu percurso, podemos ver que realmente ele é muito curioso. O 3I Atlas passou perto de Marte, de Vênus, de Júpiter e ainda se escondeu atrás do Sol, de modo que não pudéssemos analisá-lo com precisão quando ele passava por ali. Teria sido apenas coincidência? A própria composição do suposto cometa também levanta dúvidas. Ele possui muito mais níquel do que ferro, sendo que sua proporção entre níquel e cianeto é muito maior do que a encontrada em cometas que conhecemos. Ainda sobre a sua composição, Avi Loeb afirma que apenas 4% de sua massa é água. Apesar de não ser algo exclusivo do 3I Atlas, normalmente nós vemos uma proporção muito maior de água em cometas. Ele também aponta que a luz vinda do 3I Atlas é muito forte, algo sem precedentes entre todos os cometas que conhecemos. Além disso, quanto mais se aproximava do Sol, mais nós podemos notar uma mudança em seu brilho. Nas palavras de Avi Loeb, sua cor era mais azulada do que a do Sol. Como também já apontado por vários outros astrônomos, o fato de que o 3I Atlas venha da mesma direção em que nós registramos o misterioso sinal WOW, sobre o qual já falamos em outros vídeos, é algo que devemos ver muito mais do que apenas uma coincidência. A velocidade apresentada pelo nosso visitante interestelar é outra de suas anomalias. Desde que saiu do Sol, é como se ele estivesse acelerando, pegando mais velocidade. Muitos astrônomos dizem que isso é normal, apenas um impulso extra que ele vem recebendo do processo de sublimação. Mas Avi Loeb discorda. Para que ele acelerasse tanto assim, ele precisaria perder pelo menos 13% de sua massa no processo. Mas conforme todas as imagens que temos dele, o 3I Atlas segue com seu mesmo tamanho inicial, apenas ganhando velocidade. E por fim, também falando sobre os jatos, o tamanho dos jatos é simplesmente grande demais. Os cálculos estimam que os jatos tenham sido espalhados por mais de 1 milhão de quilômetros, o que simplesmente não faz sentido se compararmos com o tamanho atual do objeto. Como ele poderia estar disparando jatos tão longos assim, sem perder nada de sua massa no processo? Mesmo que alguns cientistas ao redor do mundo tracem teorias, essas 12 anomalias seguem gerando debates. Se o 3I Atlas for realmente algo tecnológico, esses jatos poderiam ser uma das poucas evidências de tecnologia extraterrestre que existem. Mas mesmo que não seja um objeto artificial, entender por que esses jatos são tão limpos, sem sofrer nenhuma influência da rotação do objeto, pode ajudar os cientistas a entender melhor como cometas se comportam no espaço. No final, a única certeza que nós temos é que sempre que falamos sobre o 3I Atlas, há muito mais perguntas do que respostas.